Eu te convido agora a abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Aleluia. A palavra de hoje, querido, é a partir do verso 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 27. Aleluia. Glória a Deus. Querido, essa passagem, ou esse capítulo, relata a história de um momento da vida de Paulo. Paulo, aquele homem que foi um perseguidor da igreja, cujo nome dele era Saulo. E um dia, Cristo o encontrou. E a partir desse momento, queridos, ele teve a vida mudada, transformada pelo poder de Deus. O nome dele foi mudado de Saulo para Paulo. E ele, de perseguidor da igreja, passou a ser perseguido. Porque ele entendeu de fato qual era a missão dele: pregar, evangelizar, levar a palavra do Senhor. Aleluia. E realmente isso ele fez com dedicação, com zelo, com responsabilidade. Por muitas vezes ele foi preso, ele foi humilhado, açoitado, mas em todo tempo ele estava aliançado com o Senhor, porque ele sabia da promessa de Deus, e ele cria no seu coração que toda a promessa de Deus iria se cumprir. Ele se deixou em todo tempo ser guiado pelo Espírito Santo. Ele tinha intimidade com Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. E Paulo, querido, está preso neste momento. Já capítulo 27, já chegando próximo dos relatos de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele, querido, ele era um cidadão romano. Amém? Aleluia. E aí os judeus queriam julgá-lo. E ele, sendo cidadão romano, ele pediu para que fosse julgado pelo imperador romano, que ele fosse levado até Roma. Amém? Mas tudo isso tinha um propósito. Qual era o propósito? Porque Deus o levantou, querido, para pregar para aquelas pessoas que a princípio não tinham direito da promessa de Deus, para pregar para os ímpios. Amém? Era necessário ele pregar em Roma. Ele ia até Roma. Por isso que disse, querido, em Deus tudo tem propósito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, antes de entrarmos no capítulo 27, eu queria que você visse comigo no capítulo 23, verso 11. Capítulo 23, verso 11, ou seja, capítulos anteriores. Olha o que diz. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor. Quem se apresentou a Paulo? O Senhor. Amém? E diz: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Nesse capítulo 23, Deus já fala para Paulo que como ele foi fiel na Judéia, pregando para os judeus, ele seria levado também para testificar e pregar em
Roma. Amém? A vontade de Deus, queridos. E a vontade de Deus, ela se concretiza. Amém? Eu quero te lembrar nessa noite que Deus tem palavra liberada para você. Que Deus tem promessas liberadas para você. E se você crê, elas irão se cumprir. Toda a palavra de Deus há de se cumprir. E as promessas que Deus fez para você vai se cumprir. Promessas, querido, de bênçãos. Amém? Promessas de vitória para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Então creia, querido. Aleluia. E aqui Deus começa a falar com Paulo e diz: tem ânimo. Tem bom ânimo. Sabe por quê, queridos? Porque pelas dificuldades, pelas lutas, certamente o desânimo veio sobre ele. Porque não é fácil, querido, passar o que ele passou. E ali certamente ele estava triste, desanimado, e o próprio Deus fala com ele: tem ânimo, amém? Tem bom ânimo. E Deus te fala nessa noite: tenha ânimo, querido. Não sei qual é o momento que você está passando, a luta, a dificuldade, a tribulação, mas Deus te fala: tenha bom ânimo, amém? Deus está contigo, querido. Tenha bom ânimo. Tenha paz no teu coração. Tenha alegria no teu coração. Tenha bom ânimo. Aleluia. Então Deus falou para Paulo que ele haveria de ir para Roma. Glória a Deus. E aconteceu, nos relatos posteriores a este, que Paulo pede para ser julgado pelo imperador romano. E ele é levado, sai da Judeia e é levado no trajeto, querido, de navio. E o que nós vamos ver hoje, nesse capítulo 27, é o relato dessa viagem de Paulo, dessa saga, desse momento de provação que ele passou. Amém? Então, antes de irmos para o verso 27, veja o que diz o verso 23. Paulo já está no barco, já está indo, sendo levado como prisioneiro para ser julgado em Roma. Aleluia. E olha o que diz. E acontece, querido, que nessa viagem eles enfrentaram muitos ventos, tempestades, situação difícil. O barco que eles iam, os barcos que eles foram, que era uma viagem muito longa, em determinado momento eles mudaram de barco. Em determinado momento, na cidade, Paulo disse: vamos ficar aqui. Mas o centurião que o levava consultou o capitão do navio, e o capitão do navio disse: não, dá para nós irmos. E eles continuaram a viagem, mesmo correndo risco. Mas Paulo havia dito para eles para não irem, para não continuarem. Mas eles foram, e estavam nessa situação de enfrentar fortes ventos, tempestades, chuvas fortes. E olha o que diz o verso 23. Paulo fala para todos que ali estavam: porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aleluia. Paulo relatando, queridos, que o anjo de Deus esteve com ele. E diz, verso 24, dizendo: Paulo, não temas. Aleluia. Importa que sejas apresentado a César em Roma. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo.
Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, querido, Deus fala, o anjo de Deus fala com Paulo. Paulo, não temas. Os ventos estão fortes, todos estão dizendo que vão morrer, que o barco vai afundar. Mas o anjo de Deus chegou para Paulo e disse: não temas, porque tu importas que tu seja apresentado a César em Roma. Tu vai chegar em Roma, independente das tempestades, independente dos ventos, das chuvas, do risco de morte, tu vai chegar em Roma. Amém? Não temas. E quem disse isso? Deus. Uma palavra dita por Deus para Paulo. E ali ele está compartilhando com toda a tripulação. E dizendo que nesta noite, na noite passada, o anjo esteve comigo e me falou: não temas. Importa que tu sejas apresentado em Roma a César. E que eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, todos que estão contigo estarão bem, estarão seguros. Verso 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Aleluia. Paulo cria em seu coração no que Deus falou, queridos. E ele está ali compartilhando com aquelas pessoas, prisioneiros junto com ele, e também a tripulação, os responsáveis pela guarda. Paulo dizendo: não temam, tenham bom ânimo, porque eu creio na palavra de Deus, eu creio na promessa de Deus, e que tudo vai acontecer assim como ele disse. Verso 26. É, contudo, necessário irmos dar uma ilha. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Esses são os versos que antecedem a palavra desta noite. Uma palavra liberada por Deus, dita por Deus: não temas, tenha bom ânimo. Querido, eu creio que nessa noite Deus está falando contigo, independente das circunstâncias, do momento de luta que você está passando. Deus te diz: não temas, tenha bom ânimo, porque eu não te trouxe até aqui para a tua derrota, para a tua morte, mas eu te trouxe com um propósito, que tu sejas usado como exemplo, como testemunho, para que as pessoas vejam quem é Deus na tua vida. Aleluia. Querido, Deus pode tudo. O nosso Deus é todo poderoso. Amém? Glória a Deus. Então passemos agora para a ministração dessa noite, a partir do verso 27. Depois desse diálogo de Paulo com a tripulação, vejamos o que aconteceu. Quando chegou a 14ª noite, ou seja, já pela meia-noite, sendo impelido de uma a outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Aleluia. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braços. Aqui acontece, queridos, que os ventos estavam fortes, estavam à noite, escuro, chovendo muito, não se via nada, não se via as estrelas. Mas os marinheiros suspeitaram que estavam chegando próximo da terra. E o que eles fizeram? Eles desceram um prumo. O que é um prumo? No navio eles descem tipo uma corda. E aí quando ela bate no fundo, aí eles sabem a profundidade. Chegaram à primeira profundidade. Amém? E
20 braças, uma certa profundidade. E passando mais um pouco adiante, eles lançaram novamente esse prumo e viram que tinham 15 braços, ou seja, que a terra estava se aproximando. Estavam se aproximando da terra, de algum local. Aleluia. Verso 29. E, temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Aonde eles andavam, querido, não era terra simplesmente, eram rochedos, montanhas. Como eles não viam nada, e suspeitando que pudesse se achegar a uma ilha, então eles lançaram 4 âncoras para segurar o barco, para que o barco não mais se movimentasse, porque poderia correr o risco de bater nos rochedos, nas pedras, e isso destroçar o navio, e eles vieram a morrer. E aí eles fizeram isso esperando que chegasse o dia, que amanhecesse. Verso 30 diz a palavra do Senhor: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel do mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Havia medo, querido, dos marinheiros, pelaquela situação, pelaquela circunstância. Aparentemente, querido, não tinha jeito. O barco iria ser destruído. E eles ficaram com medo. Começaram a conjecturar e fugir, fazer alguma coisa. O barco ficar parado, mas eles saírem do barco. Verso 31. Disse Paulo ao centurião, que era o responsável pela guarda, e aos soldados: se estes, quem? Os marinheiros, não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Amém? Paulo estava crendo, querido, que Deus estava com ele, que Deus já havia dito para ele não temer, que ele tivesse bom ânimo, que ele iria chegar em Roma, que ele não iria morrer, e que todos que ficassem com ele também iriam estar bem. Amém? E como os marinheiros queriam fugir, queriam tomar alguma atitude, Paulo adverte ao centurião e aos soldados: se estes saírem do barco, eles não serão salvos. Aleluia. Verso 32. Então os soldados entenderam, compreenderam e também creram. E aí então os soldados cortaram os cabos do betel e o deixaram ir. O que é o betel? Que eram botes. Os marinheiros já tinham colocado botes. Para quê? Para fugirem nos botes, para escapar naqueles pequenos barcos. Quando Paulo falou isso, se eles fossem para os botes, eles não seriam salvos. Eles entenderam. Então eles cortaram as cordas que prendiam aqueles botes e decidiram permanecer no barco juntamente com Paulo, porque creram, querido, que havia uma promessa de salvação, mas a promessa que havia não era para quem estivesse fora do barco, é para quem estivesse ou permanecesse dentro do barco. Amém? Aleluia. Muitas vezes, querido, quando passamos por situações, a primeira coisa ou atitude que nós queremos tomar é pegar o beco, sair, tomar a atitude de deixar a situação. E pode ser, querido, que Deus tenha permitido essa situação para que você venha ser a diferença na situação.
que através do teu relacionamento com Deus, você seja luz. E você venha dar testemunho do poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Ali a promessa é para quem estava junto de Paulo, dentro do barco. Quem estivesse fora do barco, iria morrer. Amada igreja, queridos irmãos, há uma promessa para todos nós, de salvação. A promessa é para aquele que faz parte da igreja de Cristo. Mas não, querido, falando igreja como estrutura física, simplesmente pelo fato de estar participando de uma igreja. Não, mas sendo igreja. Aleluia. A promessa, querido, de salvação é para quem é igreja. Aleluia. Para quem é igreja de Cristo. E essa promessa é para mim e para você. Se nós formos igreja de Cristo, nós devemos crer que a salvação já é nossa. E que Cristo morreu para que tivéssemos vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, os marinheiros entenderam, compreenderam e creram na palavra que Paulo estava liberando, no testemunho que Paulo estava dando. Eles cortaram as cordas dos botes e deixaram os botes ir embora. Verso 33. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Eles estavam há 14 dias, queridos, sem comer nada. Então Paulo diz para eles: fortaleçam-se. É necessário também fortalecer o teu corpo, porque haverá momentos difíceis e você precisa estar fortalecido. E Paulo os exortava para que ele se alimentasse, comesse alguma coisa. Aleluia. Verso 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Aleluia. Como, querido? Havia uma apreensão entre todos. A apreensão, querido, a angústia, o medo era tão grande que eles nem tinham desejo de comer. O que eles pensavam era só numa solução para aquele problema. Por quê? Porque eles não estavam em paz. Eles estavam angustiados, apreensivos, por estar prevendo a morte, diante das circunstâncias, diante do momento difícil, do que os olhos contemplavam, viam. Altas ondas, queridos, ventos fortes, o tempo fechado, sem estrelas, já há vários dias, porquanto ele não conseguiu comer, de tão angustiado que estava. E Paulo fala com eles, queridos, para que eles tenham bom ânimo, e que agora, que eles comam alguma coisa para a sua própria saúde, para se fortalecer, porque fique tranquilo, porque nem o cabelo vai cair da sua cabeça. Aleluia. Vocês estão seguros. Querido, há uma promessa de Deus para nós. A nossa segurança está em Deus, queridos. Muitos confiam em outras coisas, nos seus recursos financeiros,
Confio na sua sabedoria, no seu trabalho, no chefe, numa empresa, em uma outra pessoa. Querido, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, nós não estamos sós, Deus está conosco. Onde você tem buscado, querido, a tua segurança? Onde você tem colocado a tua confiança? Deus nessa noite fala conosco, queridos. Há uma promessa para cada um de nós. Amém? Promessa de vitória. Promessa de alegria, de paz, diante da presença do Senhor. Querido, as circunstâncias ali que eu ouvi aquele momento, era de catástrofe, de destruição, de morte. E agindo pelo natural, certamente, as pessoas teriam feito igual os marinheiros queriam fazer. Mas havia uma promessa de Deus, que Paulo iria chegar ao destino, e quem estivesse com ele também estaria seguro. Queridos, tem uma promessa para cada um de nós chegarmos ao nosso destino. Qual o destino, pastor? O nosso destino é a presença do Senhor. Esta é a promessa para nós. Se nós nos mantermos firmes, crendo na palavra de Deus, aliançado com o Senhor em todo o tempo, querido, nós iremos chegar ao nosso destino. Destino esse, traçado por Deus, preparado por Deus para nós. Acontece, queridos, que nesse percurso que nós temos trilhado, muitas tempestades haveremos de enfrentar, tormentas, momentos difíceis, e que em alguns nós vamos pensar que não vamos prevalecer. Já passamos por muitos momentos difíceis. Deus já nos deu muitos livramentos. Nós não podemos esquecer, querido, que isso sirva de testemunho para as nossas vidas, de lembrança para as outras dificuldades, lutas, tribulações que nós iremos enfrentar. Mas em todas elas Deus estará conosco, queridos, nos dando força, sabedoria para vencer. Aleluia. Amém? Creia em Deus, confie nele, se mantenha aliançado com ele, e você estará seguro. Você estará segura. Verso 35 diz: e havendo dito isto, Paulo, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Paulo, querido, era um cristão diferente, cria em Deus. E ali nesse momento ele dá testemunho da vida dele, de consagração, de intimidade a Deus, de gratidão a Deus. Aqui é relatado que ele pega, toma o pão e dá graças a Deus. Agradece a Deus pelo aquele pão que ele vai comer. Mesmo diante das tempestades, ventos fortes, tribulações, ele agradece pelo alimento daquele dia, pelo aquele alimento que ele vai comer. Querido, em muitos momentos nós estamos sendo ingratos, porque Deus nos dá o alimento e nós não tendemos a agradecer a Deus pelo pão de cada dia que Ele tem nos dado, pelo sustento todos os dias, pela bondade de Deus, pela presença dEle. Deus é bom, queridos. Aprenda a agradecer a Deus. Querido, era pão, a simplicidade, o alimento simples, pão. Muitas vezes que nós temos um alimento simples em casa,
E olhamos e não agradecemos. Porque olhamos muitas vezes para a vida dos outros, para o que os outros têm, ou para aquilo que eu não tenho. Querido, não olhe aquilo que você não tem, mas agradeça pelo que você tem, pelo aquilo que Deus tem te dado todos os dias. É o suficiente para a tua vida, querido. Deus tem nos dado o suficiente. Deus tem nos sustentado. Deus é bom. Agradeça a Deus, queridos. E ali diante da situação, Paulo agradece pelo pão. Depois de agradecer aquele pão, na frente de todos, testemunhando, ele começou a comer o pão. Glória a Deus. Verso 36. Atos 27, 36 diz: e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Através do testemunho de Paulo, ele impactou o ânimo das outras pessoas. Pessoas que estavam desesperados, queridos, angustiados, prevendo a morte. Mas como viram a atitude de Paulo, de paz, de fé, de tranquilidade, diante da situação. As pessoas que viram recuperaram seus ânimos. E aí começaram também a comer, a se alimentar. Aleluia. Verso 37. E éramos ao todo no navio 276 almas. 276 vidas. Verso 38. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo no mar. Se alimentaram e, para facilitar a navegação, eles jogaram fora o excesso, trigos e outras coisas que tinham no barco. Aleluia. Comeram, querido, o suficiente. Mas aí não havia mais a preocupação pelo dia de amanhã. Estavam crendo em Deus. Aleluia. Crendo em Deus. A Bíblia, querido, em muitos momentos fala sobre: por que andais ansioso pelo dia de amanhã? Com o que comer, com o que beber, com o que vestir? O dia de amanhã pertence a Deus. Basta a cada dia o seu próprio mal. Querido, o tempo é hoje, é agora. Eis que Deus fala contigo agora, querido. Abre o teu coração, tenha bom ânimo. Deus está contigo. Deus tem abençoado a tua vida, Deus tem te guardado, protegido. E Deus quer fazer ainda muito na tua vida e através da tua vida. Muitas vezes, querido, é necessário liberar coisas que nos impedem de caminhar. Aleluia. Muitas vezes estamos presos, querido, às coisas que não queremos liberar, achando que isso é a nossa garantia do nosso sustento para o amanhã, é a nossa garantia de vida. Querido, a nossa garantia está em Deus, amém? A nossa segurança está em Deus, somente nele. E ali eles liberaram aquelas coisas que estavam impedindo o navio. Está seguro. Aleluia. Verso 39. E sendo já dia, aí amanheceu o dia, querido. E sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram-na. Porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Sendo já dia, não reconheceram a terra, somente uma enseada, uma ilha. E conjecturaram entre eles
se haviam de encalhar o navio. Verso 40 diz: levantando as âncoras, deixaram-na ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Só então, durante o dia, quando eles olharam, eles viram uma enseada, uma ilha. Eles soltaram, puxaram as âncoras, levantaram a vela para se aproximarem daquela praia. Verso 41. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio e fixa a proa, ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. As ondas batiam forte no barco, de tal forma, querido, que a polpa abria-se, começou a abrir-se. Aleluia. A frente do navio começou a se abrir, querido, pela força das águas, das ondas. Verso 41. Verso 42. Então, a ideia do soldado foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nada. Os soldados, responsáveis pela segurança dos prisioneiros, e entre eles estava Paulo, vendo a possibilidade de os prisioneiros fugirem a nado e escaparem, começaram a conjecturar, ter uma ideia de matar os presos. Verso 43. Mas o centurião, que é o responsável pelos soldados, pela guarda, querendo salvar a Paulo, lhe estouvou esse intento, lhe impediu esse intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Aleluia. Querido centurião, querendo salvar a Paulo, impediu que os soldados matassem todos os presos. Por conta da vida de Paulo, todos os presos também estavam sendo salvos. Pela vida de um homem. Amém? Se confirmando o que Deus havia dito antes. Falado através de um anjo para Paulo. Glória a Deus. E eles orientam aqueles que sabem nadar, pulem e nadem para chegar à terra firme. Verso 44 diz: e aos demais que não sabem nadar, se segurem em tábuas e outros em outras coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. E assim aconteceu que todos que acreditaram, que creram no que Paulo havia dito, se salvaram. Amém? Queridos, há uma promessa para a tua vida. Queres estar salvo, quer estar seguro, quer estar bem, creia nas promessas de Deus, na palavra do Senhor. Deus tem falado, queridos. Muitos não têm ouvido, e outros têm ouvido, mas não têm crido. Querido, nós não devemos viver pelo que os olhos veem, pelas circunstâncias, pelo momento, mas em fé, crendo na promessa do Senhor. Há uma promessa de vitória para a tua vida. Viva a promessa de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Se mantém firme, aliançado com Deus, porque Deus está no controle de tudo. Mas
muitas vezes Ele permite que passemos por essas situações para testar a nossa fé, se nós cremos ou não. Se os marinheiros tivessem pulado nos seus botes, teriam todos morrido, queridos. Se outros tivessem duvidado e tentado tomar alguma atitude, teriam morrido. Mas aquele que creu, como todos creram, querido, se manteram no barco e todos foram salvos. Esta é a promessa de Deus, promessa de vitória. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, Pai querido, aqui estamos diante de Ti, Senhor, crendo na Tua palavra, crendo nas Tuas promessas, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que em tudo tem propósito. Se estamos passando por luta, por dificuldade, por provações, certamente tem um propósito, Pai. E o que te pedimos, ó Senhor, é que o Teu Espírito Santo nos dê força, para que nós tenhamos bom ânimo, Pai, para que nós não venhamos a temer, pois que nós queremos, Senhor, é crer em Ti em todo o tempo, não duvidar em nossos corações, mas estar aliançado contigo e viver tudo conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Pai amado, abençoa a Tua igreja, Senhor. Aquele que estava triste, aquele que estava temeroso, angustiado, Pai, arranca essa angústia, essa tristeza, essa depressão, Senhor. Pai, coloca paz neste coração, em nome de Jesus Cristo. Aquele entre nós que está enfermo, Senhor, arranca essa enfermidade, essa dor, Pai. Pai, que haja luz, que haja graça, que haja paz, que haja cura, que haja salvação, em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, nós te agradecemos pela Tua santa palavra, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, em todo tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus.